Então, bom dia de sábado, alunos. Já estamos com saudade, mas estamos aí para nós começarmos mais uma aula de biofísica. Então, hoje, dia 18/4, né? É a nossa aula no mapa número 8, para a gente fazer um pouquinho hoje sobre bioeletricidade e transporte ativo de íons. Então, a matéria de hoje, o que a gente vai tentar explanar aí um pouquinho para vocês, tá? Como é que a física atua dentro das ciências, por exemplo, principalmente dentro da biologia, no que diz respeito à eletricidade, tá? Então, a gente vai ver alguns conceitos, porque, por exemplo, os axônios, né, a gente tem as sinapses, tudo isso funciona, a troca de nutrientes entre uma membrana, né, uma célula, por exemplo, o lado externo e o lado interno, acontece sempre por esse transporte de cargas, né? Que nas nossas células a gente costuma falar que são os íons, certo? Então, esse fluxo que dá entre as membranas, né, entre as superfícies celulares, eles são determinados, então, geralmente por bioeletricidade, né, por eletricidade, tá, que faz essa nossa troca. Então, hoje a gente vai trabalhar um pouco isso, tá, daí depois vocês vão ter uma listinha de exercícios como atividades para fazer. Eu vou começar, então, lá no mapa 8, vocês têm o material de apoio, então, o PowerPoint que eu vou apresentar aqui, os slides que eu vou apresentar aqui estão lá, tá? Mas, mesmo assim, eu vou compartilhar minha tela com vocês, e aí, qualquer dúvida que vocês vão tendo, vocês podem abrir aí o microfone e ir perguntando que eu vou colocando para vocês, tá? Eu também vou fazer algumas interrupções aqui da tela para daí trabalhar com vocês na outra telinha da web aí, para a gente poder, vocês poderem entender melhor, tá? Então, o que acontece aqui quando a gente tem, né, nós vamos começar aqui falando um pouco de campos magnéticos, né, nós comentamos um pouquinho já numa outra aula, e bioeletricidade. Lembram que a gente fez uma aula prática, nós fizemos lá com o gerador de Van der Graaf, né, para mim mostrar para vocês um pouquinho sobre campos magnéticos e campos elétricos, tá? Então, aquilo que acontece entre as células é muito parecido com aquilo que a gente viu lá no laboratório, né? Essa troca se dá por cargas energéticas, né? Então, aquelas faísquinhas que a gente via lá quando a gente falava do gerador de Van der Graaf, quando nós fomos lá no laboratório, então, aquelas faísquinhas ocorriam a troca lá de elétrons, né? A gente tinha elétrons sendo trocados lá através de um campo elétrico naquele caso, tá? Então, entre as células acontecem mais ou menos as mesmas coisas, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, né, os primeiros aí a fazer essa relação de eletricidade com o corpo humano, por exemplo, né, com biologia, foi Luigi Galvani, né, ele estudou ali um pouquinho das rãs, e ele percebia que esses estímulos elétricos tinham muito, o estímulo, né, que a rã tinha, principalmente depois que ela morre, que ela continua, né, tendo excitações, digamos assim, tá, tinha a ver com esses pulsos elétricos, né, e o Alessandro Volta, então, que é o que determinou algumas coisas da nossa DDP, as pilhas, por exemplo, né, as primeiras pilhas foi ele quem idealizou, né, conseguiu fazer lá, e o nome era pilha porque ele colocava materiais diferentes, né, condutores e isolantes entre si. Por exemplo, colocava um metal, daí ele colocava depois em cima desse metal um dielétrico embebido de um eletrolítico, né? E aí depois colocava outro metal, outro desse pano, outro metal, e aí ele acabava fazendo uma pilha de coisas, né? E aí por isso que saiu o nome de pilha, tá? Então, Alessandro Volta foi o primeiro cara a fazer essa DDP que a gente conhece hoje, que são os nossos volts, tá? Então, quando a gente vai falar um pouquinho sobre eletricidade e corpo humano, né? Então, o que nós temos que saber? Que as nossas células possuem propriedades elétricas, tá? Então, tudo que a gente, por isso que, por exemplo, assim, a eletricidade estática, né? A gente dá choques, enfim, encosta em maçanetas, isso a gente já discutiu, né? As células são eletricamente excitáveis,
tá? Então, eu consigo fazer a excitação entre essas moléculas, né, essas células, tá? Elas é por eletricidade, e a comunicação acontece, então, através desses sinais elétricos, tá? Então, por exemplo, os neurônios, aquilo, a dor que a gente sente, por exemplo, ou a sensação de frio, de calor, o toque, enfim, né? A gente sabe que são pulsos elétricos, né? Aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, são pulsos elétricos que são excitáveis através dos nossos neurônios, né? Então, nós temos lá, depois a gente vai ver um pouquinho da propriedade ali dos neurônios, né? Então, eu tenho o núcleo lá do neurônio, daí tem os axônios, os dendritos, e esse sinal vai passando, né? Esse sinal elétrico vai passando por essas células sensitivas, digamos assim, né? E vão sendo processados principalmente pelo nosso sistema nervoso, né? E aí nós temos aí, como vocês conhecem, já devem estar vendo algumas coisas, o nosso sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico é que fazem essas trocas, né? Então, para vocês terem uma ideia, ó, os seres humanos, né, e os animais, cerca de 20% da taxa metabólica é usada para manter o funcionamento elétrico das células, tá? Então, imaginem assim, de tudo aquilo que nós ingerimos, né, ou das calorias que a gente ingere, 20% desse metabolismo é usado para manter especificamente o funcionamento elétrico dessas células, né, para que haja essas trocas aí entre... Oi? A Jéssica e a Manuel falaram para você aceitar eles. Deixa eu já estou aqui. Deixa eu voltar aqui, a Jéssica, Emanuel, beleza. Bom dia, meninos. Tá? Então, eu já vão me avisando se alguém entrar aí, porque eu não consigo ver, tá? Daí eu vou voltando aqui para fazer o aceito. Então, aqui, ó, então imaginem que 20% de tudo que nós ingerimos serve para isso, né? Por isso que até dormindo a gente gasta energia. Lembro que nós comentamos isso. Por quê? Porque esses pulsos elétricos, eles acabam acontecendo constantemente, né? Isso não para no nosso organismo. Eu vou ter diferentes concentrações de íons, por quê? Porque o que é importante desses 20%? O que uma célula controla? Na verdade, ela vai controlar esse fluxo entre os líquidos intra e extracelular, tá? Mas o que seria isso? Quando a gente tem uma grande quantidade de esse fluxo, né, de íons, na verdade, ele ocorre entre a parte interna da célula e a parte externa da célula, tá? Então, a gente consegue ir fazendo essa troca sempre constante, né? Então, uma parte dessa energia é devido a essa troca. E aí, isso acontece pelas diferenças de concentrações, né? Então, vejam bem, ó, o que a gente vai ter? Nós vamos ter praticamente duas ramificações aqui, né? A gente precisa controlar o fluxo de íons, né? Entre a parte interna e externa da célula, tá? As diferentes concentrações de íons, e aí as propriedades elétricas dessas membranas, tá? Isso vai acontecer o quê? A gente vai ter entre as membranas uma coisa que a gente chama de potencial de repouso e potencial de ação, tá? Então, essa diferença aqui de potencial é que vai me dar esse gasto de energia que a gente tem das células, tá? Mas para que a gente entenda esses potenciais entre a parte interna e externa da célula, a gente precisa saber algumas coisas, né? Então, nós vamos ter um gradiente eletroquímico e uma permeabilidade da membrana. O que significa isso, gente? Esse gradiente significa o quê? A quantidade de íons que a gente tem dentro e fora, tá? Porque depois a gente vai ver que vai existir aí um transporte passivo, que é quando esses íons são trocados sem que haja muito gasto de energia, praticamente zero, né? Então, ele vai encontrar um poro ou um canal, e a gente vai ver depois isso, e aí ele não vai gastar energia, né? Então, a gente vai ter aqui um transporte passivo. E o transporte ativo acontece quando você tem um gasto de energia para que esses íons sejam transportados. Quando a gente fala de gradiente, tá? Na física, a gente costuma usar esse gradiente como índice de concentração. Por exemplo, quanto maior for a concentração desses íons, maior vai ser o gradiente,
tá? E aí, a gente pode associar isso como um grau de concentração de íons, tá? Então, quanto maior o grau de concentração, quanto mais íons eu tenho num lado, por exemplo, de uma célula, maior vai ser esse nosso gradiente. E a permeabilidade da membrana. O que são as permeabilidades das membranas? Imaginem assim, ó, como a gente vai ter uma grande quantidade, por exemplo, a gente tem, né, proteínas e lipídios, por exemplo, tá? Então, quando esses materiais estão presentes ali nas nossas células, dependendo de onde esses íons vão passar, eles vão encontrar uma maior ou uma menor capacidade de passar por essa membrana celular, né? Então, essa permeabilidade significa o quê? A facilidade com que esses íons conseguem sair e entrar da minha célula, tá? Então, é isso que eu falei para vocês, ó, nós vamos ter praticamente os lipídios e as proteínas, né? Aonde, aí nós vamos ver aqui, por exemplo, que quando eu preciso passar pela camada lipídica, eu vou gastar uma grande quantidade de energia, né? As proteínas é mais um transporte passivo, e aí eu vou ter as zonas de difusão facilitada, que vai me permitir que eu passe por essa membrana com mais facilidade e sem gastar muita energia, tá? Aí o que acontece aqui, tá? Para que a gente entenda esse processo, nós vamos ter que saber algumas coisas de física também. Por quê? Porque essas propriedades elétricas das membranas, tá? A gente conhece, uma membrana, ela sempre vai ser um isolante, principalmente para isolantes elétricos, por isso que eu vou ter alguns canais, né, que esses íons vão passar. Eu vou ter uma capacitância, tá? Na física a gente usa assim, ó, a capacitância são os capacitores, é a capacidade que você tem de armazenar uma determinada quantidade de energia. A condutância, que é o contrário, né, é a capacidade que você tem para transmitir essa energia, para conduzir essa parte elétrica, e o potencial dessa membrana. O que seria o potencial? Seria vamos pensar assim, os nossos volts, tá? Numa tomada, essa energia é capaz de transportar essa carga é o nosso potencial da membrana, tá? Quando a gente falar de potencial, seria a energia que essa membrana é capaz de transmitir, tá? Para transportar aquelas cargas elétricas entre as duas, a parte interna e a parte externa aí das células, tá? Então, vamos lá. Quando a gente começa a falar da bioeletricidade, né? Então, ela estuda o quê? Fenômenos elétricos endógenos e exógenos, né, em sistemas biológicos, tá? Então, como eu falei antes, vejam que ele é um assunto bem antigo, né? Ó, 1760, esse carinha aí, o Galvani, né? Ele iniciou os estudos bioelétricos em animais. Ele principalmente estudava quem? A contração muscular das patinhas das rãs, né? Porque mesmo mortas, elas recebiam descargas elétricas, né? Então, elas tinham contrações e tinham, elas faziam, né, essas contrações de atração e repulsão das suas pernas, mesmo depois de mortas, né? Então, imaginem que é como se ela tivesse um capacitor dentro dela, né? Ela conseguia armazenar uma determinada quantidade de fluido elétrico, né? De eletricidade, por exemplo, e aí depois ela conseguia liberar, que é quando dava aqueles espasmos, né? Quando ela fazia aquelas contrações, tá? Então, ele começou a achar aquilo muito interessante e acabou fazendo essa associação da eletricidade com os seres vivos, tá? E aí, para a gente começar esse estudo da eletricidade, nós temos que lembrar que a gente tem tudo que a gente conhece, né, tudo que nós temos, eles são compostos de partículas, e essas partículas são os átomos, né? E todos os nossos átomos vão ser lá da química, né, do ensino médio que a gente conhece, a gente tem quem? Prótons, elétrons e nêutrons, né? Os prótons e os elétrons são dotados de carga elétrica, principalmente, né, os elétrons que terão cargas negativas e os prótons que terão cargas positivas, e os nêutrons que não têm carga. Aí, lembrem lá, né, o que a gente vai ter? No núcleo de um átomo, eu sempre vou ter quem? Os prótons e os nêutrons, né? Eles vão compor lá o meu núcleo atômico.
E na eletrosfera, né, orbitando ao redor dele, nós temos os nossos elétrons, que são as nossas cargas negativas, tá? A parte interessante da eletricidade é que, assim, gente, quando a gente vai falar de eletricidade, geralmente a gente se refere ao elétron. Por que nós nos referimos ao elétron? Porque quando alguma coisa fica eletrizada, qualquer material que ficar eletrizado, ele ganha ou perde elétrons, tá? Porque os elétrons aqui estão na eletrosfera. O próton é bem mais difícil da gente mexer com ele, porque ele está lá no núcleo. Então, no núcleo, ou a gente faz uma fissão nuclear, né? A gente quebra esse núcleo, e para isso demanda-se de uma grande quantidade de energia, e a gente consegue fazer isso só, por exemplo, em usinas nucleares, né? Em laboratórios, ou então, por exemplo, a fusão nuclear que acontece no Sol, enfim, né? No nosso dia a dia, diariamente, a gente não consegue mexer com o próton. Então, a gente vai mexer com as cargas elétricas negativas, que são os nossos elétrons, tá? Então, quando a gente se refere à energia elétrica, geralmente são os elétrons que fazem essa troca. Aquilo que a gente enxergava lá no laboratório, no gerador de Van der Graaf, eram os nossos elétrons, né? A gente não conseguia ver lá, por exemplo, os prótons, né? A gente vê, de certa forma, não, né? A gente via a faísquinha, tá? Que era aquela troca de elétrons que a gente tinha lá. Então, o que nós temos que saber? Que a carga elementar, tá? A menor carga elétrica que nós conhecemos é a carga do próton, tá? Um positivo 1,6, 10 a menos 19 coulomb, ou a carga do elétron, que é negativa 1,6, 10 a menos 19 coulomb, tá? Vejam que as suas massas, elas são muito pequenas, ó, tá? As massas são pequenas, então a gente considera mais a carga do que a massa, tá? E os nêutrons, então, possuem carga elétrica nula. Esse valorzinho aqui, ó, da carga do elétron, a gente vai utilizar depois para fazer as nossas formulazinhas lá nos exercícios, tá? Então, o que acontece com essas cargas, tá? Então, quando a gente tem cargas, essas cargas elétricas interagindo entre si, a gente vai ter uma coisa, vai surgir uma coisa que a gente vai chamar de força elétrica, tá? O que é essa força elétrica? Ela pode ser de atração e pode ser de repulsão, tá? Então, eu posso ter forças elétricas atrativas e forças elétricas repulsivas. Quando é que isso acontece? Elas vão ser forças atrativas quando eu tenho uma carga positiva próximo a uma carga negativa, tá? Por exemplo, nós vamos ver lá nas moléculas dos íons, né? O que vai acontecer quando a gente tem as moléculas de íons? Por exemplo, os íons positivos, né? Por exemplo, um sódio positivo, né? Vamos pensar numa molécula de cloreto de sódio, né? Nós temos o sódio positivo, que é o nosso sal de cozinha, o Na vai ser positivo, e o Cl, que é o cloro, vai ser negativo, tá? Então, o que acontece? Se eu tenho uma partícula positiva, que é o caso do sódio, do Na, e uma partícula negativa, que é o caso do cloro, né? O que acontece? Haverá uma atração entre elas. Então, se haverá uma atração entre essas duas partículas aqui, a probabilidade de se formar essa molécula é muito maior, né? Quer dizer, por quê? Porque eu tenho um poder de atração, né? A mesma coisa se eu pegar, por exemplo, um átomo de hidrogênio, que vai ser o positivo, com dois átomos de oxigênio, que são os negativos. Aliás, dois átomos de hidrogênio, né? Que são positivos, mais um átomo de oxigênio, que é negativo 2, eu vou ter a molécula de água, tá? E elas ficam juntas porque existe essa força. Então, quando aparece essa força elétrica, a força elétrica de atração, ela vai aparecer quando eu tenho cargas positivas e cargas negativas. E vai ocorrer uma força elétrica de repulsão quando eu tenho ou duas cargas positivas ou duas cargas negativas, né? Isso vocês devem lembrar lá do ensino médio, né? Cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem, tá? É isso que a gente conhece, então, como a força elétrica. E essa força elétrica, então, ela vai me fazer, por exemplo, essa carga elétrica existente dentro de cada molécula ou de uma própria partícula, vai existir entre ela, ao redor dela, uma coisa que a gente chama de campo elétrico, tá? Que imaginem assim, ó, naquele experimento que nós fizemos lá do gerador de Van der Graaf,
nós tínhamos lá a nossa, a parte de cima, né, que era aquela calota esférica, ela ficava extremamente carregada. E aí eu não precisava encostar na calota para mim ver os elétrons, né? A única coisa que eu precisava era me aproximar dela. Por quê? Porque ao redor dessa quantidade de cargas que eu tinha lá, existia uma coisa chamada campo elétrico, né? Então, eu chegava numa região de campo, e essa região de campo elétrico já me permitia, por exemplo, levar uma descarga elétrica, né? E aí eu levava os choquinhos sem precisar encostar, de fato, na calota esférica, tá? Então, essa era uma região de campo. Então, essa região de campo elétrico, ela é determinada pela lei de Coulomb. Ó, é como se eu imaginasse isso daqui, né? Ó, eu tenho uma carguinha positiva aqui, tá? E ao redor dessa carga aqui, numa região radial, aqui, ó, ao redor dessa carga, eu tenho aquilo que eu conheço como campo elétrico, tá? Que é, na verdade, o campo elétrico é o que? Uma região de influência dessa carga. O que significa? Que se eu colocar uma carguinha ou outra aqui, ó, que eu chamo de carga de prova, ela pode ser atraída ou repelida por esse campo, tá? Nesse caso aqui, ó, por exemplo, aqui, se eu tenho uma carga positiva, né, gerando um campo elétrico aqui, ó, e eu aproximar uma outra carga positiva, ó, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma repulsão. Então, vai aparecer aqui uma força, ó, que vai empurrar essa carga para longe dessa outra aqui. Então, eu sempre vou ter uma força surgindo quando? Quando existe uma interação entre duas cargas, tá? Então, a minha força vai existir quando existir uma interação entre as duas cargas. E aí eu posso ter, o meu campo elétrico vai ter esse formato para fora quando for uma carga positiva, e vai ter esse formato de atração, que a gente diz, né, ou para dentro, quando for uma carga negativa. Isso aqui a gente diz que é uma fonte radial, né? Uma fonte de energia que emana energia aqui, e essa daqui é uma fonte pontual, por exemplo, um sumidouro, tá? Porque esse campo elétrico aponta para dentro da carga negativa e para fora na carga positiva, tá? E aí a gente pode determinar as duas coisas aqui, ó. Como é que a gente determina a força elétrica existente entre essas duas cargas, ó? Eu vou pegar o valor das duas cargas, a carga 1 vezes a carga 2, e vou dividir pela distância ao quadrado, ó, esse R é a distância entre as duas cargas ao quadrado. E esse K aqui, ó, é a nossa constante elétrica, tá? Esse K vai valer sempre 9,10 na 9, tá? Ele, na verdade, é a constante que a gente conhece, por exemplo, assim, a gente define esse K no vácuo, 9,10 na 9, mas ele vem da minha constante de permissividade elétrica do ar, tá? Que a gente conhece como 1 sobre 4π de ε0, tá? Mas esse é um outro assunto, né? Mas esse K aqui, ó, ele é uma constante, tá? Então, ele sempre vai ter um valor fixo. Quando essas cargas estiverem no ar ou no vácuo, esse K vai valer 9,10 na 9, tá? Então, ele é um valor da permissividade elétrica do ar, né? Ou seja, a capacidade que esse campo elétrico ou essa força tem de romper isso daqui para poder ultrapassar essa distância, tá? Então, ó, se a gente tem aqui essa força, tá? Eu posso dizer também que a minha força elétrica pode ser a carga elétrica vezes o campo, tá? Esse E aqui vai ser o nosso campo elétrico. Porque a gente vai ver depois que o campo elétrico, ele pode ser definido aqui, ó, tá? Então, o nosso campo elétrico, ele pode ser aquela mesma constante K, que é 9,10 na 9, da carga que está gerando esse campo, que é dada em Coulomb, dividido pela distância ao quadrado que eu quero saber desse ponto, tá? Depois a gente vai fazer ali uns exercícios, vai ficar mais claro para vocês, tá? Então, sempre que a gente tem uma carga elétrica, o que vocês têm que saber? Que essa carga elétrica aqui, ela vai gerar uma força elétrica, sempre que houver a interação entre duas ou mais cargas, tá? E vai gerar também um campo elétrico, tá? O campo elétrico é gerado... Oi? Desculpa te interromper, Diga. mas a Isa mandou mensagem pedindo para aceitar ela. Ah, tá, peraí.
Diz para ela entrar de novo, que daí eu faço a aceitação. Diz para ela pedir o aceite. Aí. Deu? A Ana Júlia e quem mais? A Isadora também. Tá, então espere, diz para ela entrar, que daí eu já faço a aceitação aqui. Tá. Prova, eu entrei aqui de novo, não sei o que aconteceu. Ah, tá. É que você tinha saído antes? Eu sei sem querer. Não, então ele consegue voltar aqui, tá? Então, beleza, vão me avisando que eu não enxergo a telinha, né? Por causa da tela maior aqui. Então, vamos lá. Lembram lá, voltando, né? Então, quando a gente tiver uma carga elétrica, o que nós temos que saber? Que a carga elétrica vai ter duas interações, tá? A interação de campo, que é o campo elétrico gerado de uma forma radial ao redor dessa carga, e se eu colocar uma outra carga próxima a ela, elas vão ter interações. E quando surgem essas interações, vai surgir, então, a nossa força elétrica, tá? E essa força elétrica pode ser de atração ou de repulsão. Atração, quando os sinais forem diferentes, né? E repulsão, quando os sinais forem iguais, tá? Essas são as condições que a gente tem quando a gente tem uma carga elétrica. Mas o que mais interessa, tá, para a gente, numa célula, por exemplo, é o tal do potencial elétrico. O que significa esse potencial elétrico? Quando a gente determina o potencial, significa o quê? A quantidade de energia dentro da física, por exemplo, lá que a gente vai determinar potencial elétrico, é a quantidade de energia que você gasta para fazer o movimento de uma carga, tá? Dentro de um determinado campo. Por exemplo, assim, ó, vamos pensar numa rede de luz da nossa casa. Se a gente pegar 127 volts, né, ou 110, que a gente costuma chamar, uma rede de 110 volts, o que significam esses 110 volts? É a energia que eu gasto para transportar os elétrons do polo positivo até o polo negativo, tá? Então, se eu gastar bastante energia, se a energia for 110, né, significa que eu tenho uma quantidade de energia de trabalho, vamos pensar assim, para transportar essa carga do polo positivo até o polo negativo. Se eu pegar 200, uma rede 220, significa que eu estou gastando mais energia para transportar essa carga, tá? Então, esse nosso potencial elétrico, ele tem a ver o quê? Com a energia armazenada nessa carga elétrica, tá? Ou seja, qual que é o trabalho que eu realizo para transportar essa unidade de carga de um ponto a outro, ou do infinito até um ponto onde a gente mede o potencial, tá? Esse potencial elétrico a gente mede em volts, tá? São os nossos volts ali. Numa célula, depois vocês vão ver, esse potencial elétrico, ele é muito importante, por quê? Porque a gente vai transportar uma carga, por exemplo, lá, vai atravessar ou um lipídio, ou vai atravessar uma proteína, né? E aí a gente consegue fazer esse potencial elétrico entre as paredes das células, tá? Entre o meio interno e o meio externo. E aí fica fácil da gente definir o potencial. Então, o que mais importa para a gente dentro de uma membrana celular, por exemplo, né, dentro de uma célula, é esse potencial, tá? Que a gente vai estudar agora. Por quê? Porque o potencial tem a ver com a energia armazenada nessas cargas. E aí, o que acontece com o nosso potencial? Ele pode ser um potencial positivo e pode ser um potencial negativo, tá? Então, verifiquem assim, ó, o potencial positivo dessa célula, ele sempre vai acontecer quando a gente está de uma zona de maior potencial para uma de menor potencial. Então, é como se essa carga, ela fosse de forma passiva, de um lado que tem maior quantidade de energia para um que tem menor quantidade de energia. E aí, se a gente pensar aqui, ó, o potencial entre um ponto A e B, né, ó, o potencial entre um ponto A e B, se o potencial A for maior que o potencial B, então ele vai ser positivo. Agora, se o potencial A for menor do que o potencial B, então a minha diferença de potencial vai ser negativa, tá? Então, eu posso ter as duas coisas. Eu posso ter um potencial elétrico positivo e posso ter um potencial elétrico negativo, tá?
E aí, como é que a gente determina essa energia potencial? Essa nossa energia potencial vai ser muito parecida com a força elétrica, ó. A gente vai determinar essa energia potencial por aquele K, que é a nossa constante, 9, 10 na 9, a multiplicação das duas cargas, né? A carga que você está transportando e a carga que você está gerando, o campo, por exemplo, dividido pela distância entre elas, ó, tá? A distância de transporte que a gente tem, certo? Para determinar a força, essa distância aqui é ao quadrado. Para determinar o potencial, a gente não tem essa distância ao quadrado. É só a distância normal, tá? E a gente pode calcular o potencial de cada uma dessas cargas também, se eu quiser, individualmente. Aí é só eu tirar um Q daqui, ó. Tá? Então, vai ficar o K vezes o Q dividido pela distância onde eu quero transportar essa carga. Então, imagine assim, ó, tá? O nosso potencial, então, ele pode ser dado para um sozinho, tá? Eu posso achar o potencial de uma única carga aqui, quanto que ela tem de potencial elétrico, ó. Por exemplo, vamos pensar aqui assim, ó, se eu tenho um polo positivo de uma bateria e o polo negativo, tá? Quem que é o meu potencial elétrico? É o trabalho que eu realizo para transportar essa carga aqui, ó, se eu fechar esse interruptor, né, como é o caso aqui, ó, qual que é o trabalho que eu realizo para transportar essa carga aqui, ó, para ela vir do polo positivo até o polo negativo novamente, tá? Então, quanto que eu gasto de energia para fazer esse transporte? Isso aqui vai ser o meu potencial elétrico, tá? Então, essa distância aqui é a distância que eu vou percorrer aqui entre o polo positivo e o polo negativo, tá? E aí, a minha energia potencial também pode ser a carguinha vezes a DDP que eu tenho aqui, ó, tá? Então, ou eu determino a energia, ó, se eu tiver duas cargas, eu posso determinar a energia por isso daqui, ou eu posso determinar essa minha energia potencial ali como sendo a carga vezes a DDP, tá? Eu posso ter dessa forma aí a minha carga. Então, vamos lá. Eu vou fazer o primeiro exercício aqui, para que vocês entendam, né? Para que depois a gente vai fazer lá os exemplos, então. O que que eu tenho aqui, ó? Duas cargas elétricas, 5, 10 na menos 6 coulomb cada uma, estão separadas por 1 metro de distância. Determine. Letra A força elétrica existente entre essas cargas. Letra B, o campo elétrico no ponto médio dessas cargas. E a letra C, o potencial elétrico nesse mesmo ponto, tá? Então, o que que eu vou ter aqui? Agora eu vou parar o compartilhamento aqui para vocês poderem observar. Eu vou fazer aqui, tá? Do ladinho aqui, porque daí vocês vão conseguir verificar aí, tá? Vai ficar mais fácil daí. Então, vejam, ó, o que que ele tá me dizendo ali, tá? Que eu tenho duas cargas de 5, 10 na menos 6 coulomb, separadas por uma distância de 1 metro. Então, como era 5, 10 na menos 6 é positivo, né? Então, é como se eu tivesse assim, ó. Eu vou ter uma carga aqui, né? Que eu posso chamar de carga 1. Distante dela 1 metro, eu vou ter uma outra carga aqui igual, que eu vou chamar de carga 2, né? E, a princípio, as duas são cargas positivas, porque cada uma delas tem 5, 10 na menos 6 coulomb, né? Ó, 5 vezes 10 na menos 6 coulomb, e elas estão separadas a 1 metro de distância, tá? É isso que o problema está me dizendo. O que que ele quer saber na letra A? Ele quer saber qual que é a força elétrica entre essas cargas. Se eu preciso saber a força elétrica, né, lá das nossas formulazinhas, o que que a gente tem, ó? A força elétrica existente entre as duas cargas, eu vou fazer assim, ó, força elétrica, vai ser o K vezes a carga 1 vezes a carga 2, dividido por R ao quadrado, que eu posso dizer que é a distância ao quadrado, tá? É a distância que separa essas duas cargas aqui, ó. O nosso K vai valer sempre, é a constante de permissividade, né, no vácuo, então é 9, 10 na 9, tá? É Newton vezes metro por coulomb ao quadrado, metro quadrado por coulomb ao quadrado, tá? Então, mas isso aqui, ó, esse é o nosso valor de K, tá? O K sempre tem essa mesma unidade,
certo? Até é assim, ó, Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Essa é a unidade de medida do K, tá? Mas o que que interessa para nós? O valor numérico, né? Então, ele sempre vai ser 9 10 na 9. Então, como é que eu vou substituir isso aqui, ó? Vai ficar a força elétrica, o K é 9 vezes 10 na 9, vezes a carga 1 é 5 vezes 10 na menos 6, vezes a carga 2, que é também 5 vezes 10 na menos 6, dividido pela distância que separa elas. Uma coisa que vocês têm que tomar cuidado, gente, ó, que a distância tem que ser sempre em metros, tá? Então, não pode estar em centímetros essa distância aqui, nem em milímetros. Vocês têm que transformar tudo para metros, porque o nosso K é dado em metros, tá? Então, aqui vai ficar 1 ao quadrado. Então, eu vou ter aqui a força elétrica, vamos lá, né? Matemática aqui. Se a gente fizer ali a multiplicação, né? Quem que eu tenho que fazer? 9 vezes 5 vezes 5, né? Então, 9 vezes 5 dá 45, vezes 5 vai dar 225, ó, tá? Lembram lá, isso aqui, matemática, né? Eu multiplico os números, certo? Ó, multiplico os números inteiros aqui da frente, então vai dar 225, e faço o que com os expoentes, ó? Conserva a base 10, e eu estou multiplicando, então eu vou somar os expoentes, ó. Menos 6 com menos 6 dá menos 12. Menos 12 com mais 9 vai ser menos 3, tá? Ó, é só somar os expoentes, certo? Ó, se eu pegar 9 menos 6 fica 3, 3 menos 6 vai ficar menos 3, né? Dividido por 1 ao quadrado, que é 1. Então, a minha força elétrica existente entre essas duas cargas aqui vai ser quanto? Ó? 225, 10 na menos 3, né? Porque 225 dividido por 1, ó, 225 vezes 10 na menos 3, ou se eu quiser isso aqui, pode ser 0,225 newtons, né? Ó, é a mesma coisa. Se vocês deixarem assim, não vai estar errado, tá? Mas eu posso transformar isso aqui para notação científica, se eu quiser. 2,25, 10 na menos 1, também vai estar certo, tá? Então, ó, a força elétrica existente entre essas duas carguinhas aqui, do nosso desenhinho, tá? Vai ser quanto? 0,225 newtons, tá? O que ele pede na letra B? A letra B, ele está pedindo, ó, qual é o campo elétrico no ponto médio entre essas duas cargas, tá? Então, vejam, ó, o campo elétrico no ponto médio significa o quê? Que eu vou querer saber, né, ó, aqui, vou querer saber quanto vale o campo elétrico aqui, ó, no meio, tá? Então, quanto vale esse meu campo elétrico aqui no meio? Se é no meio dessas duas cargas, eu vou ter 0,5 metros para cada lado, tá? Só que o que acontece aqui, ó, dentro dessa minha carga? As cargas são positivas, tá? Se as minhas cargas são positivas, significa que esse campo aqui, ó, lembram lá das figurinhas que nós tínhamos, ó? As cargas, elas iam saindo da carga positiva, ela é radial, ela sai da carga e vai passar aqui pelo ponto, ó, tá? Então, aqui eu vou ter o campo elétrico da carga 1. Essa daqui é a mesma coisa, ó, ela sai da carga e passa aqui pelo ponto, ó, porque elas são de repulsão, ó, elas saem, né? Essas cargas, esses campos elétricos, é como se eu tivesse assim, ó, o campo elétrico de uma carga positiva, ele sai dessa carga, ó, tá? Ele vai ser radial assim, ó, para fora da carga, tá? Então, ó, se ele vai para fora da carga, ó, se ele vai para fora da carga, o que acontece? Essa carga 1 aqui vai mandar o campo elétrico para cá. Essa carga 2 aqui, ó, vai mandar o campo elétrico para cá. Então, se eles têm exatamente o mesmo valor, ó, eu tenho o mesmo valor, porque as cargas são iguais, mas eles têm sentidos opostos, né? Um vai para a direita e um para a esquerda, quanto que vai dar esse campo elétrico resultante ali, ó? Vai dar 0. Né? Por que o meu campo elétrico resultante vai dar 0? Porque se a gente calcular o campo para cada uma das cargas, tá? Ó, eu vou calcular o campo 1.
O campo 1 vai ser quem? O K vezes a carga 1 dividido pela distância ao quadrado. É assim que a gente calcula o campo elétrico. Então, quem que vai ser o nosso campo elétrico 1? Vai ser 9 vezes 10 na 9, vezes a carga, que é 5 vezes 10 na menos 6, dividido por 0,5 ao quadrado. Por que é 0,5 e não é 1? Porque o campo elétrico eu quero aqui, ó, no meio das minhas duas cargas, tá? Então, vai ficar 0,5 ao quadrado. Então, o meu campo elétrico 1, ó, vai ser quem? 9 vezes 5, 45, vezes 10 na 3, né? Dividido por 0,5 ao quadrado, vai dar 0,25. Então, isso aqui vai ficar quem? 45, 10 na 3. Ah, já tinha que ter dividido, né? Vamos fazer aqui de novo. Dividido por 0,25. Então, 45 dividido por 0,25 vai dar 180. Então, 180, 10 na 3, Newton por Coulomb, tá? Ó, esse é o campo elétrico da carga 1. Só que o campo elétrico da carga 2 também vai ser 180, 10 na menos 3, né? Por que vai ser a mesma coisa? Porque, ó, é a mesma carga e a mesma distância. Se eu tenho 180 indo para a esquerda e 180 vindo para a direita, a soma desse campo elétrico resultante vai dar zero, né? Ó, o campo elétrico resultante vai ser zero. Por que vai ser zero? Porque eu tenho um indo para a direita, ó, é como se eu representasse isso aqui, né? Ó, eu tenho lá o meu campo elétrico aqui eu vou ter o campo elétrico 1, e aqui eu vou ter o campo elétrico 2, ó. Um de 180 indo para a direita e um de 180 vindo para a esquerda. Se eu somar isso daqui, como se fosse um cabo de guerra, pensem assim, ó, isso daqui vai dar zero, né? Isso aqui não se mexe nem para a direita nem para a esquerda. Então, meu campo resultante aqui vai ser zero, tá? Agora, ó, o que ele quer na letra C? Depois eu passo lá as fotinhos para vocês, daí fica fácil, né? Para vocês completarem lá na, no PowerPoint lá, tá? O que ele pede na letra C? Qual é o potencial elétrico resultante nesse ponto médio, tá? Então, vejam, ó, como é que eu vou calcular o potencial? O potencial vai ser quem? O K vezes o Q dividido pela distância. Ó, tá? Não é distância ao quadrado, é só distância quando a gente quer saber o potencial. Então, quanto que vai ser o nosso potencial? Vai ser 9 vezes 10 na 9, vezes a carga, que era 5, 10 na menos 6, dividido pela distância no ponto médio. Então, a distância é 0,5. Então, eu vou ter aqui um potencial de quem? 45, né? De novo, ó, 9 vezes 5, 45, vezes 10 na 3, dividido por 0,5. Então, 45 dividido por 0,5 vai dar 90, né? Então, fica 90 vezes 10 na 3, potencial é volts. Ou 90 mil volts é o potencial elétrico dessa carguinha que eu tenho ali, tá? Então, quando a gente for fazer potencial ou força ou campo elétrico, é assim que vocês vão encontrar lá, tá? Eu posso ter a força elétrica resultante entre duas cargas, tá? Eu posso ter o campo elétrico de uma carga só, tá? E posso ter quem? O potencial elétrico. Lembrem que essa força elétrica, eu posso deduzir ela dessas duas formas aqui, tá? Ó, eu posso encontrar a força elétrica por essa formulazinha aqui, tá? Mas também eu posso encontrar, se eu quiser, a força elétrica, ó, ela vai ser a carga vezes o campo, tá? Eu posso ter duas formas de força, tá? Eu posso ter a força elétrica quando eu tenho interação entre duas cargas e posso ter a força elétrica quando eu tenho interação de campo, tá? Então, eu posso ter a força dessas duas formas aí, certo? Então, aqui, ó, a gente tem essas questões de força e de potencial elétrico, tá? Quando a gente coloca essas forças, digamos assim, em evidência aí, tá? Eu vou compartilhar de novo a tela aqui para a gente continuar lá, tá? Deixa eu pegar.
Parece meio confuso, né, gente? Mas já depois dos exercícios vocês vão ver que fica mais claro, né? Então, ó, quando a gente tem, então, aqui, né, depois eu passo ali as fotinhos da resolução para vocês, tá? Então, sempre que a gente precisar, ó, é isso que a gente vai usar aqui, ó, né? Essa aqui é a formulazinha do campo elétrico, né? Essa daqui, ó, essa daqui foi a formulazinha do potencial que nós usamos, e aqui a da força elétrica, ó, tá? Que foram as 3 formulazinhas que eu usei ali com vocês, tá? Agora vai aparecer uma outra unidade, que é a resistência, tá? Quando a gente vai falar de resistência, a gente pode imaginar assim, o que, que seria essa resistência elétrica, tá? É a capacidade que as coisas têm de não passar, né? O nome já diz, ó, é uma resistência, ou seja, eu ofereço uma resistência à passagem desses elétrons, tá? E uma forma da gente calcular a resistência é pela primeira lei de Ohm, tá? Então, aqui, ó, o I vai ser a nossa corrente elétrica dada em amperes, tá? O V é o nosso potencial elétrico ali dado em volts, e o R vai ser a nossa resistência elétrica. O que, que é importante isso daqui, ó? Porque essa resistência, ela está diretamente ligada à condutância, ou seja, a capacidade da movimentação de cargas dentro desses objetos, né? Vamos pensar assim, aqui esse desenho ficou meio borrado, né? Mas vamos pensar assim, ó. Quando o tubo está livre, ó, né? Se eu tiver um tubo livre aqui, uma passagem livre, a minha resistência é praticamente zero, tá? Então eu vou passar aqui facilmente. Quando esse tubo está um pouco entupido, ó, a minha resistência já aumenta. Então, a minha condutância diminui aqui, né? Quando eu aumento essa minha resistência, né? Aqui, olha, se eu entupir um pouquinho esse plano aqui, eu vou ter mais dificuldade em passar. Então, eu estou aumentando a minha resistência. Agora, ó, se eu bloquear praticamente a minha passagem, né, eu aumento muito essa resistência e eu não consigo mais passar, tá? Então, significa o quê? Que a resistência e a condutância ó, são grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais eu aumento a resistência, menos condutância eu vou ter, então menos capacidade de passagem eu vou ter aí, tá? E isso vai ser muito importante, por exemplo, nas nossas células, tá? Porque é isso aqui que vai determinar, essa resistência é que vai determinar a troca desses elementos químicos entre a parte interna e a parte externa da nossa célula. Então, é como se eu tivesse assim, ó, o que, que seria a nossa capacitância, tá? É a quantidade de carga que atravessa um determinado campo elétrico, né? Por uma DDP que eu tenho. Ó. Então, o C vai ser a nossa capacitância, a gente mede a capacitância em Faraday, tá? O Q é a quantidade de carga e o V vai ser a DDP utilizada, tá? Os volts que a gente vai utilizar. Então, imaginem assim, ó. As nossas células funcionam basicamente também como se fosse um capacitor. Tá? Eu tenho 2 placas aqui, uma placa negativa e uma placa positiva. Quando eu tenho uma placa positiva e uma placa negativa, no meio dessas 2 placas vai surgir uma coisa que nós chamamos de campo elétrico, né? Ó, aqui vai surgir o nosso campo elétrico. E a capacidade de transmitir uma carga entre o polo positivo e o polo negativo, ó, vai me dar a quantidade de cargas que eu tenho aqui dentro, tá? Que é a capacitância, ou seja, se nós pegarmos um capacitor, tá? Eu consigo determinar esse capacitor como um armazenador de energia, tá? Então, dentro desse capacitor aqui, ó, dentro aqui eu vou ter uma energia armazenada, que é o que acontece com as nossas células, ó. As nossas células vão ser assim também. Dentro dessas, entre as 2 membranas, eu vou ter um armazenamento de energia. Quando eu começar a fazer a troca, né, de dentro para fora ou de fora para dentro, é que eu vou começar a ter esse gasto de energia. Então, a nossa capacitância, os nossos capacitores, eles servem para quê? Para armazenar energia, tá? E aí, como é que eu calculo essa capacitância dele? É a quantidade de carga pela DDP, tá? O que que acontece aqui, ó? Vamos pensar, se eu tiver 2 placas paralelas aqui, quem que vai determinar a minha capacitância, ó? A quantidade de energia que eu tenho aqui. Então,
essa distância entre as placas é fundamental. Quanto menor for a distância entre essas placas, maior vai ser a nossa capacitância. O que é que eu vou determinar aqui? A nossa capacidade de armazenamento, a nossa capacitância, vai ser um épsilon, tá? Esse épsilon é uma constante de permissividade elétrica, ela vale 8,85, 10 na menos 12, assim como aquele K valia 9, 10 na 9, tá? Esse epsilon zero vai valer 8,85, 10 na menos 12. São constantes que a gente tem ali na física. O A vai ser a área, tá? A área de cada placa aqui, quanto que ela tem, e o D vai ser a distância entre essas placas, tá? Então, é assim que a gente calcula a capacitância de um capacitor, tá? Então, eu vou pegar sempre o epsilon zero, a área dessa placa, ó, nesse caso é um retângulo, né? Então, eu tenho que fazer lado vezes lado, né? Ou base vezes altura, e vou dividir pela distância que separa essas duas placas aqui, que é onde surge esse nosso campo elétrico, tá? Então, a quantidade de energia armazenada aqui, ó, tá? Isso também a gente pode fazer, depois eu vou fazer aqui os exercícios, ó, só deixa eu voltar aqui um pouquinho. Olha, se eu pegar um axônio, por exemplo, tá? Um axônio não deixa de ser um capacitor, ó. Se eu pego aqui eu tenho um neurônio, né? Aí nós temos aqui o núcleo, tá? Os dendritos aqui e os axônios, né? Então, veja, ó, se eu pegar um axônio aqui, ó, desse neurônio, né, na cauda aqui, eu pego um axônio, vejam, ó, o axônio que tem aquela camada de mielina, enfim, né, a gente tem lá os circuitos, tá, eu não sei muito de biologia aqui, né, mas me lembro algumas coisas. Então, se eu pegar esse axônio aqui, ó, a gente pode comparar esse axônio como sendo um capacitor, ó. A parte interna é negativa, ó, a parte externa é positiva. Então, eu vou ter aqui, ó, essa membrana aqui, aquela membrana de mielina, ó, tá? Ela vai ter a espessura daquela membrana é que determina a quantidade, a capacidade que eu tenho de armazenar energia aqui, ó, tá? Entre o polo negativo e o polo positivo, ó. Então, se eu colocar aqui um eletrodo, ó, eu coloco um eletrodo de referência, né? E eu consigo medir qual que é os volts que eu tenho aqui, ó, tá? Então, é assim que a gente mede, ó. Eu coloco uma ponta interna, uma ponta externa, e eu consigo saber qual que é a diferença de potencial que eu tenho aqui, ó. Ou seja, quanto de energia eu tenho armazenado. Olhem aqui, ó, depois eu já volto lá nos exercícios, tá? Então, imaginem assim, ó, aqui eu tenho a minha membrana celular, né? Então, eu tenho que atravessar, geralmente, vamos pensar assim que a gente tem é, duas coisas mais específicas, né? Os lipídios e as proteínas, tá? Então, pensem assim, ó. Se eu tenho que atravessar aqui, ó, tá? Se eu pegar uma proteína, por exemplo, ó, a proteína ela vai fazer aqui um canal bem passivo aqui, né? Eu consigo, ela abre um canal aqui, ó, que eu consigo passar aquelas cargas positivas e negativas sem precisar gastar muita energia. É ao contrário, por exemplo, do que quando eu preciso atravessar uma camada de lipídio, né? Então, quando eu tenho que atravessar os lipídios, eu gasto uma grande quantidade de energia, então ele é um transporte ativo. Quando eu passo pela proteína, ó, eu não gasto energia, então ele é um transporte passivo, certo? Então, entre esses dois aqui, ó, por exemplo, aqui dentro é como se eu tivesse uma carga negativa, e aqui fora eu vou ter uma carga positiva, ó. Então, o gasto de energia que eu tenho para atravessar essas camadas, tá, vão me dar aqueles potenciais que eu tenho lá, tá? Qual que é o nosso potencial elétrico. Então, vejam, ó, por exemplo, depois a gente vai ver uma bomba de sódio e potássio, né? Que existe ali as partículas positivas e negativas para que eu faça essa perda ou esse ganho de energia, tá? Então, só para vocês entenderem de novo, né? Como é que eu vou ter aqui, então, ó, esses dois exemplos, tá? Vou fazer o exemplo 1, de novo aqui para vocês, depois eu passo lá as fotinhos, tá? Então, o que que acontece aqui, ó? Deixa eu parar de novo a apresentação, né? E vamos lá para os nossos exercícios, tá? Deixa eu só pegar aqui.
Então, deixa eu interromper e voltar aqui, senão fica inverso lá para vocês. Então, vamos lá. Aquele primeiro exercício de capacitor que eu tenho ali, ele me diz assim, ó. Um capacitor com 150 picofarad, tá? Então, é a capacitância dele, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. A capacitância, 150 pico, ó. Picofarad. Pico é 10 na menos 12, tá? Então, é 150, 10 na menos 12 farad. Ah, esse é a capacitância. É constituído por duas placas paralelas com 7 centímetros quadrados cada uma. Então, eu já sei que a área é 7 centímetros quadrados, tá? Ó, 7 centímetros quadrados é o mesmo que eu fizer o quê? 7, opa, é o mesmo que eu fizesse 7 vezes 10 na menos 4, né? Tá? Porque 7 centímetros quadrados para metros quadrados, ó, tá? Então, é 7 vezes 10 na menos 4, ó. Centímetros, lembram? Centímetros para metros eu tenho que dividir por 2, por 100, né? São 2 zeros. Metros quadrados, então, é 100 ao quadrado. Então, são 10 mil, tá? Por isso que passa para 10 na menos 4 aqui. Então, essa é a nossa área. As placas estão separadas por uma lâmina plástica com espessura de 0,2 milímetros, ó. Então, a distância entre essas duas placas é 0,2 milímetros, ou, isso daqui para metros, 0,2 vezes 10 na menos 3 metros, tá? Qual é a permissividade elétrica do plástico? Então, eu quero saber o epsilon, que é a minha capacidade que ele tem de transmitir isso daí, tá? Então, como é que a gente tinha lá, para um capacitor, né, é como se eu tivesse isso daqui, ó. Eu tenho uma placa positiva aqui, vou ter outra placa negativa aqui, né? Entre essas duas placas eu tenho uma distância, tá? A área dessas placas ele me deu aqui, ó, né? A área de cada uma dessas placas era 7 centímetros quadrados, e a capacitância 150 pico e a distância 0,2. Então, é um capacitor de placas paralelas, ó. Então, como é que eu calculo a capacitância? Vai ser o epsilon vezes a capacitância que eu tenho aqui, né? Vai ser o epsilon vezes a área, né? Dividido pela distância que separa essas placas, ó. Tá? Então, agora eu tenho quem aqui? A capacitância é 150 vezes 10 na menos 12. O epsilon zero é o que eu preciso saber. A área da placa é 7 vezes 10 na menos 4, dividido pela distância, que é 0,2 vezes 10 na menos 3. Vamos multiplicar cruzado isso aqui, né? Então, vai ficar lá, ó, 150 vezes 0,2, vai dar 30. Então, aqui, ó, fica 30 vezes 10, ó. Conserva a base 10 e soma os expoentes. Menos 12 com menos 3, menos 15, né? Igual a epsilon vezes 7, 10 na menos 4. Isso aqui está multiplicando, vai passar dividindo, né? Então, eu vou ter um epsilon igual a quem? 30 vezes 10 na menos 15, dividido por 7 vezes 10 na menos 4. Então, o meu epsilon vai ser, ó, 30 dividido por 7, vai dar 4,28. Vezes 10, daí agora, ó, conservo a base 10 e vou diminuir os expoentes, né? Menos 15, até vou colocar aqui, ó, menos 15 como menos 4, né? Então, o meu epsilon vai ser 4,28, 4,28 vezes 10 na menos 11. Isso daqui é quem? Faraday por metro, tá? Esse é o epsilon zero dessa placa. Opa, aqui, né? Ó, esse é o epsilon zero dessa placa, ó, 4,28 vezes 10 na menos 11, tá? Então, na verdade, o que a gente precisa, gente? Nós precisamos saber as formulazinhas, tá? Para depois a gente poder usar aqui, ó. Então,
quando eu tenho um capacitor como esse daí, né? Eu vou fazer essa formulazinha ali, ó, tá? A outra, o outro exemplo que vocês têm ali, deixa eu só pegar aqui, só para me situar. Ó, outro exemplo que vocês têm lá diz assim, ó, a capacitância por unidade diária de muitas membranas biológicas é da ordem de 1 microfarad, tá? A membrana celular é essencialmente uma bicamada lipídica com permissividade relativa de 3, tá? Então, o ε0 vale 3. Qual é a espessura efetiva dessa membrana? Tá? Então, eu preciso saber qual que é a espessura efetiva da membrana. Então, vamos fazer ali, depois eu faço lá, volto a repetir, né? O outro exemplo, eu acho que esse é o exemplo 3 daí, né? Ó, então, vamos lá. Eu tinha, ó, a capacitância por unidade diária de muitas membranas é 1 microfarad. Então, o meu C, ó, a capacitância é 1 microfarad, tá? Isso significa que o micro é 10 na menos 6, ó. Então, vai ser 1 vezes 10 na menos 6 farad, tá? Ó, essa é a capacitância. Por centímetro quadrado, né? Então, eu tenho, para cada 1 metro quadrado, eu tenho essa capacitância. A membrana celular é essencialmente uma bicamada lipídica, com permissividade relativa de 3, ó. Então, significa que o epsilon relativo é 3 vezes o epsilon zero, ó, tá? Então, quanto vale esse meu epsilon zero aqui? Esse meu epsilon zero é 8, lembra que eu falei para vocês? É 8,85, 10 na menos 12, né? Então, vai ser 3 vezes 8,85 vezes 10 na menos 12. Então, isso aqui vai ser 3 vezes 8,85, ó, 26,55 vezes 10 na menos 12, tá? Então, esse é o valor do meu epsilon zero, relativo, né? Que eu vou ter que substituir lá. Aí, ele quer saber qual é a espessura efetiva dessa membrana. Então, eu preciso saber o D, né? E a minha área é 1 metro quadrado, né? Porque ele falou que isso daqui é por unidade de metro quadrado. Então, de novo, ó, a capacitância vai ser o epsilon vezes a área dividido pela distância, né? Que separa as duas. Então, eu tenho 1 vezes 10 na menos 6 igual a 26,55 vezes 10 na menos 12 vezes 1 metro quadrado dividido por D, que é o que eu preciso saber. Multiplico o cruzado aqui, ó. Então, a minha distância vai ser quem? 26,55, 10 na menos 12, dividido por 1 vezes 10 na menos 6, né? Então, isso aqui vai ficar 26,55 vezes 10, ó. Menos 12 com menos 6, né? Vai ficar 6 positivo, ó. Ok? Metros, né? Opa, 6 negativo, né? Prof, ele falou que ia ser negativo, né? Ia ser alguns milhões de distância entre as células. Tá? Então, essa é a distância entre né, a separação dessa minha distância celular que eu tenho ali, tá? Então, aqui de novo, ó, eu usei a mesma equaçãozinha da capacitância, certo? Ó, tá? Então, o que a gente tem que fazer é ir verificando lá, né, como é que vão sendo dadas essas equações que a gente tem. O outro exemplo que vocês têm lá, tá? Viu, prof? Oi. Esse epsilon que tu falou, ele é uma constante, né? É uma constante, ó, tá? Esse epsilon aqui é uma constante. Ele Sempre vai ser. vale sempre isso aqui, ó. No Isso. vácuo, né? 8,85, 10 na menos 12. Ok. Tá? Vou fazer mais um. Querem fazer um intervalinho agora ou querem fazer mais um? Toca direto, prof. Pode ser? Então, vamos lá. O outro exemplo, deixa eu pegar aqui, então. O outro exemplo que a gente tem aqui vai ser o quê, ó? A membrana de uma célula tem permissividade elétrica. Então, vamos lá. Vou escrever aqui, tá?
espessura de 80 angstrom. Deixa eu só voltar aqui, porque daí vocês conseguem me ver. Então, vamos lá. Ó, a membrana de uma célula tem permissividade elétrica epsilon, então, exemplo 4. Então, eu tenho um epsilon relativo, de novo, de 10 vezes o epsilon zero. Ó. 10 epsilon zero. Então, isso daqui significa que eu vou ter quem? 10 vezes 8,85, 10 na menos 12, né? Então, isso aqui vai ficar, multiplicando isso aqui, vai ficar 88,5 vezes 10 na menos 12, ó. Então, esse é o nosso epsilon. O que mais que ele me disse? A espessura de 80 angstrom, ó. A distância, então, que é a espessura dessa célula, né? A distância entre um ponto e outro, a espessura dela, é 80 angstrom. Quanto que vale um angstrom? É 10 na menos 10, né? Então, vai ficar quem aqui, ó? 80 vezes 10 na menos 10 metros, tá? O que mais que eu tenho? Se na superfície dessa membrana encontramos uma carga elétrica fundamental, ó, então, o que significa o quê? Que eu tenho a minha carga. Quem que é a minha carga fundamental? É 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb, tá? Então, essa é a minha carga elétrica fundamental. Para cada quadrado com 250 angstrom de lado. Então, o que que eu tenho aqui, gente? Ó, se eu pegar um quadrado de 250 angstrom de lado, né? Aqui dentro eu vou ter uma carga fundamental, ou um próton, ou um elétron, tanto faz, né? Vamos pegar o próton, que é a carga positiva, né? Só para a gente ter uma ideia aí. Então, o que que significa, ó? Que se eu tenho um quadrado de 250 angstrom de lado, eu vou ter uma superfície de quem? De 250 10 na menos 10, vezes 250 10 na menos 10, né? Porque é lado vezes lado. Para mim saber a área disso daqui. Eu pus um S de superfície, vamos pôr um A de área para a gente não se confundir, tá? Então, aqui vai ficar quem? 250 10 na menos 10, vezes 250, 10 na menos 10, né? Então, deixa eu só abrir aqui. 250, 10 na menos 10. Vai ficar isso aqui, ó, 6,25 vezes 10 na menos 16 metros quadrados, ó. Isso daqui é a nossa área, tá? Agora, aqui vai complicar um pouquinho, ó, porque o que que ele quer saber? O potencial elétrico da nossa membrana, tá? E aí tem algumas equaçõezinhas lá que eu acho que não apareceu lá. O que que era o nosso potencial elétrico, tá? Eu posso encontrar, deixa eu tentar explicar isso para vocês, ó, porque vem lá da física, ó. Eu tenho um quadrado aqui, né? Dentro desse quadrado, eu vou ter uma carga, ó, eu tenho uma carga para cada 6,25 10 na menos 16 metros quadrados. Então, eu vou conhecer agora uma densidade de superfície, tá? Que eu posso chamar de sigma, que é a minha densidade de carga por área, tá? É só para vocês saberem, então, o que que eu vou ter que pegar? Eu vou pegar a carga e vou dividir pela área, para mim saber quanto que vale essa densidade de superfície, ó. Quanta carga eu tenho para cada metro quadrado, tá? Que, na verdade, então, ó, eu vou pegar isso daqui, né? 1,6, deixa eu continuar aqui, 1,6, 10 na menos 19, dividido por 6,25 vezes 10 na menos 16, ó, tá? Então, eu vou saber quanto vale isso daqui. Se eu pegar isso daqui, então vai ser 1,6 ESP menos 19, dividido por 6,25 expoente menos 16. Eu estou fazendo direto aqui na calculadora, tá? Mas aqui é só dividir, ó, 1,6 por 6,25 e diminuir os expoentes. Isso aqui vai dar isso aqui, ó, 2,56 vezes 10 na menos 4. Coulomb, que é carga, por metro quadrado, ó, tá? Aí, o que que eu sei, ó? Que o nosso potencial... Você é menos 3 ali. Mas só que como aqui fica 1,6 dividido por 106,25, ó, tá? Eu andei as casas para cá.
tá? Eu só deixei em notação científica, ó. 1,6 dividido por 6,25 vai dar 0,256. Se vocês deixassem 0,256, 10 na menos 3, também tá certo, tá? Ah, tá. Eu só passei para anotação aqui, ó. Certo? Aí o que Só um pouquinho, prof. acontece? Esse símbolo que tu colocou ali significa sigma? Sigma, Significa densidade de superfície, isso? densidade de carga. Densidade de carga, que é a quantidade A de densidade carga de que eu carga. tenho. Isso, densidade de carga. Tá? Daí o que acontece aqui, ó? O nosso potencial elétrico, ele podia ser dado de duas formas, ó. Ele pode ser o K vezes o Q dividido pela distância, mas também eu posso ter o potencial elétrico como sendo o campo elétrico vezes a distância, tá? Ó, eu posso achar o potencial por essas duas formulazinhas aqui, ó, tá? Assim como eu posso achar o campo elétrico, eu só vou colocar aqui porque depois senão vocês se perdem, ó. Eu posso achar o campo elétrico fazendo quem? O K vezes o Q pela distância ao quadrado, mas também eu posso relacionar o campo elétrico com essa densidade de carga aqui, ó, tá? Com esse sigma. O que é o nosso campo elétrico? Ele pode ser a densidade de carga dividido pelo epsilon, tá? Então, esse aqui é um epsilon, tá? E esse aqui é um E, tá? Então, ó, o nosso campo elétrico, ele pode ser encontrado dessas duas formas também. Então, como eu tenho agora aqui, ó, eu tenho quanto é a minha densidade de carga e tenho o valor do meu epsilon, tá? Então, eu posso achar o campo elétrico. E aí, como eu vou ter o campo elétrico e tenho a distância, ó, eu vou achar o meu potencial, tá? Eu só anotei essas formulazinhas aqui para depois vocês saberem que existem também essas aqui, tá? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou achar primeiro o campo elétrico, né? Para mim poder substituir aqui para achar o DDP. Ó. Então, se eu achar o campo elétrico agora, vai ser a densidade de carga dividido pelo epsilon. Então, aqui, ó, o nosso campo elétrico E vai ser quem? 2,56, né? Eu tinha lá, ó, 2,56, 10 na menos 4, dividido pelo epsilon, que nós calculamos aqui em cima, que ele já me deu no problema, ó. 88,5, 10 na menos 12, né? Então, eu vou pôr aqui, ó, 88,5 vezes 10 na menos 12. Isso daqui, ó, já vou fazer direto aqui na calculadora, tá? Ó, 2,56 ESP menos 4, dividido por 88,5 ESP menos 12. Vai ficar 2,80, isso daqui fica 2,89, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então, 2,89 vezes 10 na 6 positivo, tá? Isso aqui pode ser volt por metro, que é o nosso campo elétrico, tá? Então, achei o campo elétrico. Agora, deixa eu só trocar aqui, só para vocês acompanharem, né? Aqui. Agora que eu achei o campo elétrico, eu posso achar os nossos volts aqui, ó. Porque daí eu tenho o campo e tenho a distância, né? Então, agora aqui, ó, a nossa DDP vai ser o campo elétrico vezes a distância. Então, eu já tinha um campo elétrico ali de 2,89 vezes 10 na 6, vezes a distância, que era a distância de separação, ó, tá? 80, 10 na menos 10. Então, isso aqui vai ficar 80 vezes 10 na menos 10. Então, aqui, vezes 80, ESP menos 10. A DDP que eu tenho aqui é 0,023 volts. Tá? Ó, isso... Eita, Lelê. Isso era a letra A, né? Que ele me pedia lá, tá? Então, 0,023 volts, tá? Que era o que eu tenho, o que eu tinha lá. A letra B... Ó, Prof, oi, não desculpa entendi nada. Tá ouvindo agora? Tô.
Desculpa te interromper, só que eu vou ter que ir trabalhar. Daí eu já entrei no Moodle. Beleza. Vai validar minha presença daí ou não? Sim, pode ir que depois aí você pega o restante da aula lá que vai estar gravada, tá? Ah, então tá bom. Tá bom? Tá bom, Beleza. obrigada. Nada. Tchau. Tá. Prof, Então, oi. então as presenças sempre vão ser pelo Moodle? Pelo Moodle, vocês têm que logar lá todo dia, tá? Todo dia Tá não, né? bom. No dia da aula, tá? Obrigada. Agora, olha, beleza? Eu vou dormir. Não vai não. Espera aí. Ó, a letra B. O campo elétrico desenvolvido pela membrana. Então, o campo elétrico nós já calculamos, né? Tá? Aqui, ó. Como a gente já calculou o campo elétrico aqui, né? Nós já temos aqui, ó, 2,89, 10 na menos 6. Tá? A gente já calculou lá o campo elétrico. Então, o nosso campo elétrico E, 2,89 vezes 10 na 6 positivo. Volt por metro. Então, a B nós já temos calculado. E a letra C, ó. Sendo a carga elétrica sendo a força elétrica que experimenta cada íon de cálcio Ca++, que se encontra no interior da membrana. A letra C, ó. Eu preciso saber qual que é a força de um cálcio mais, tá? Então, vamos pensar assim, ó. Força, ó, a força é quem? A carga, eu posso encontrar força, né? Pela carga vezes o campo elétrico. Ó, eu vou pôr aqui do ladinho de novo, ó. Eu posso encontrar força de duas formas. É o K vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância ao quadrado, ou posso encontrar força fazendo a carga vezes o campo elétrico, tá? Ó, eu posso encontrar força com essas duas equaçõezinhas aqui. Então, agora eu vou ter aqui, ó. Então, a minha força vai ser a carga. Ó, quanto que é a carga do cálcio mais? É 2 vezes, porque eu vou ter duas moléculas de cálcio, 2 átomos de cálcio, ó, tá? Então, eu tenho duas cargas de cálcio. Então, 2 vezes 1,6 vezes 10 na menos 19, né? Ó, culo. Então, aqui eu vou ter 2 vezes 1,6, então vai ser 3,2 vezes 10 na menos 19, que multiplica o nosso campo elétrico. 2,89, 10 na 6. Então, a força vai ser, vamos lá, 3,2 ESP menos 19, vezes 2,89 ESP 6. Então, Força isso vai daqui... ser Jesus Cristo, professor. Ah, vai, né? 10 na menos 13 newtons, ó. Tá? Então, essa é a força existente aí, tá? Entre essas duas forças de cálcio mais. Pessoal, deixa eu só tranquilizar vocês aqui, tá? Ó, esse era o exemplo 4 que tinha lá, então. Então, vejam, ó, observem que, na verdade, não é assim tão simples de se calcular essas energias existentes nas membranas, né? Eu coloquei aqui para vocês os exemplos para vocês saberem que isso que tem aqui que a gente precisa entender como é que elas funcionam, tá? Esses exemplos que eu dei aqui, depois vocês vão ver que no exemplo que eu coloquei lá nos cadernos de vocês, na lista de exercício, eles são um pouquinho mais simples de fazer, tá? Mas vejam bem, quando a gente tem membranas, tá? Principalmente membranas celulares, tá? Que fazem essas trocas de energia, esses potenciais e esses campos, eles não são simples assim, tá? Para a gente calcular. O que a gente precisa saber? Vocês têm que lembrar dessas formulazinhas aqui, ó, tá? Vocês têm que saber a formulazinha dos potenciais, vocês têm que saber as formulazinhas dos campos elétricos e tem que saber as fórmulas das forças elétricas, tá? Tem que saber usar, né? Porque lembram que as formulazinhas eu vou dar lá para vocês na hora da gente fazer as atividades, certo? Ou a avaliação, né? Eu dou as fórmulas e depois vocês têm que só acrescentar lá e saber aplicar, tá? Essa que vai ser a diferença ali que vocês vão ter, certo?
Eu vou continuar compartilhando aqui, vou compartilhar de novo a minha tela para terminar os slides lá que a gente tem, tá? E aí, para depois a gente ir lá para os exercícios, que vai ficar mais fácil daí de vocês fazerem. Ou pelo menos entender o que vocês estão fazendo, né? Então, vamos lá. Continuando, então. Eu já falei aqui, então, antes já expliquei, né? Então, quando a gente tem o potencial elétrico, né? Quando a gente joga o potencial, por exemplo, aqui nessa membrana, aquele valor que nós calculamos aqui, ó, né? E esse potencial é exatamente quando a gente tem essa distância aqui, ó, tá? Então, como é que a gente calcula esse potencial? Na verdade, é mais fácil a gente colocar o aparelho do que calcular, né? Então, a gente põe ali e vê quantos volts, ó, qual que é a energia que eu tenho acumulada ali entre os dois polos dessa membrana, ó, o polo positivo, né, e o polo negativo. Então, eu vou ter aqui, é como se eu tivesse uma resistência à passagem, lembra que eu falei para vocês, né? Se eu precisar atravessar aqui numa proteína, tá? Se eu precisar atravessar numa proteína, minha resistência é bem menor do que se eu precisar atravessar num lipídio, tá? Então, sempre que a gente tiver essas membranas, né, que eu vou colocar aqui, ó, tá? Então, eu vou ter esses canais aqui, ó, né? Dentro desses canais aqui é mais fácil da gente fazer essa passagem, ou seja, eu vou gastar menos energia para fazer isso. Então, ó, quem que são essas nossas estruturas, tá? Que agora a gente vai para a parte, digamos assim, biológica do sistema, tá? Então, como é que eu vou fazer essa passagem das estruturas ali? Então, eu tenho 4 estruturas básicas dentro das membranas, tá? Quem são as minhas 4 estruturas básicas? Eu organizei aqui uma tabela que tá lá no livro base de vocês, que está no primeiro mapa, que vocês vão precisar depois, tá? Então, vejam bem, ó, eu vou ter essas 4 estruturas. Quem são? Os poros ou canais. O que são esses poros ou canais? Ó, são isso aqui, tá? É onde a gente consegue atravessar, certo? Fazer atravessar essas comunicações, por exemplo, permitem a comunicação entre o lado interno e externo dessa membrana, tá? Então, tá aqui, ó. Esses canais, eles podem ser considerados como falhas, digamos assim, né? Então, eles são capazes de fazer com que haja essa passagem desses íons, né, com uma maior facilidade. Existe uma outra estrutura que são as zonas de difusão facilitada, tá? As EDF, ó, zona de difusão facilitada. O que são? São aquelas zonas onde existe uma maior concentração dessas moléculas afins, tá? Vamos pensar aqui, ó. Vamos imaginar que assim, ó. Se aqui eu tiver uma grande quantidade de molécula, tá? Por exemplo, sei lá, vamos pensar numa questão positiva, né? Aqui eu tenho uma grande quantidade de molécula e aqui eu tenho uma pequena quantidade de molécula. É óbvio que eu vou ter uma zona facilitada aqui, ó. O que é uma zona facilitada? É onde eu tenho uma grande quantidade de moléculas afins, e aí eu vou facilitar a passagem, porque quanto mais, ó, lembram que eu falei do gradiente antes para vocês? Quanto maior for o gradiente, mais fácil maior é a concentração, então mais fácil é delas atravessarem, tá? Daí nós vamos ter quem são os receptores e quem são os operadores, tá? Os receptores, ó, são locais, né, são sítios capazes de receber moléculas específicas. Com a ligação dessas moléculas, uma mensagem é transmitida e a célula aciona mecanismo de aberturas ou fechamento desses poros aqui, ó, tá? E aí os receptores frequentemente estão associados aos operadores, tá? Por exemplo, assim, ó, quem que são esses nossos receptores? Vamos pensar assim no nosso sistema imunológico, tá? O nosso sistema imunológico, ele funciona como um receptor. Então, quando ele é acionado, ele permite, por exemplo, o fechamento desses poros aqui, né? Porque se o meu sistema imunológico é ativado, significa que eu tenho alguma ameaça. Então, se eu tenho alguma ameaça aqui, ó, ele aciona esses canais e aí você fecha ele, ou seja, você não permite mais essa troca, tá? E aí eu tenho um receptor, por exemplo, eu posso usar como esse mecanismo de acionamento. E os operadores, então, né, são aqueles que fazem esse transporte, tá?
Mas eu tenho operadores, a única coisa que eu tenho que cuidar dos operadores é que se eles levam para fora, esses mesmos operadores não podem trazer para dentro, tá? Então, os operadores, eles são bem diferenciados. São aqueles que eu consigo transportar, os que transportam, eles têm sempre um sentido único. Ou eles só levam para fora, ou eles só trazem as proteínas para dentro, as proteínas, né? As cargas, os íons para dentro, tá? Então, essas são as 4 estruturas básicas que eu tenho no funcionamento de uma membrana. E aí nós temos lá os canais, né? O primeiro deles, tá? Que são os poros ou os canais. O que que eles são? Ou eles são eletricamente positivos ou eletricamente negativos. Então, pensem assim, ó, nos sinais, né? Então, eu vou ter os positivos como sendo os cátions e os negativos como sendo os ânions, tá? Então, esses canais, ó, os canais negativos, eles selecionam os cátions. Por quê? Porque positivo atrai negativo, né? Então, eles são feitos através de atração, ó, tá? Então, eu vou ter, num canal positivo, eu vou ter a seleção dos ânions, né? Porque o canal positivo vai atrair os ânions que são negativos, e nos canais negativos, eu vou ter a seleção dos cátions. Por quê? Porque o negativo vai atrair o positivo, tá? Então, sempre que eu tiver os canais, ó, os canais positivos vão selecionar os ânions e os canais negativos vão selecionar os cátions, tá? Pelo fato daquela troca das forças, né? Cargas positivas atraem cargas negativas e cargas negativas atraem cargas positivas. E aí, olhem como é que acontece, né? O transporte ali que eu estava falando. Então, vejam, ó, o transporte, ele acontece sempre das zonas de maior concentração ou de maior gradiente, ó. Por exemplo, aqui eu tenho a membrana, tá? Vamos pensar aqui, ó. O E vai ser o meio externo, o I vai ser o meio interno, tá? Então, só para vocês identificarem aqui, ó, tá? O meio externo e o meio interno. Então, vamos dizer que aqui eu tenho cargas positivas e cargas negativas, né, ó. Então, eu vou ter aqui um canalzinho aberto, ó, tá? Esse canal aqui está aberto. O que que ele faz? Ele faz a repulsão do positivo, né? Porque eu tenho os lados negativos aqui, ó. Então, ele vai repelir o positivo, né? Ó, vai repelir o positivo e vai permitir a passagem do negativo, tá? O que que acontece aqui, ó? Ó, se eu fechar aqui, ele vai abrir esse portão, ó, tá? Então, esses transportes passivos, ó, eles acontecem sem que haja o gasto de energia, tá? Então, como é que ele vai acontecer? De um gradiente de maior concentração para um de menor concentração. Deixa eu só fechar essa porta. Então, sempre vai acontecer. Deixa eu só ver aqui uma coisa, gente. Deixa eu ver, estou gravando, achei que não tivesse mais gravando. Então, vejam, ó, eu sempre vai acontecer dos gradientes, né, ó. Então, o meio externo, ó, o transporte passivo, ó, do gradiente maior para o menor, ó, do gradiente maior para o menor. Então, se eu tiver aqui o lado externo com maior concentração, então, o que que vai acontecer com esses íons? Eles vão passar do lado externo para o lado interno. Se eu tiver o lado interno com maior concentração, esse íon vai passar de dentro para fora, tá? Então, eu só tenho que cuidar o grau de concentração, tá? Então, ele sempre vai acontecer da zona mais concentrada para a zona menos concentrada. O que que acontece com as zonas, com as EDFs, ó? Que é a zona de difusão facilitada. Então, verifiquem aqui, ó, eu vou ter sempre os semelhantes, tá? Eles dissolvem os semelhantes. Então, por exemplo, se eu tiver uma alta concentração de lipídios, né, eu vou ter aqui as moléculas afins, ó. Se eu pegar essa aqui com essa aqui, ó, elas são moléculas afins, então elas se diluem uma nas outras. E aí isso permite, né, permite um maior fluxo de passagem aqui, ó. Por isso que eu vou fazer o mesmo transporte, só com um gasto menor de energia, tá? Então, eles conseguem fazer essa passagem aqui entre a membrana, né, e fazer essa troca de íons sem precisar trocar, por exemplo, água, tá? Como é que eu vou explicar isso para vocês? Deixa eu
pensar aqui no meio bem simples. Vamos pensar nessa troca como se fosse, por exemplo, a troca de água, né? Se você pegar uma folha de alface, por exemplo, que é um exemplo bem típico de ser dado, né? A folha de alface, ela troca oxigênio, por exemplo, né, com o meio externo. Se você jogar sal nela, por que é que ela murcha e fica preta? Porque eu tenho uma alta concentração do lado de fora, então ela não vai perder somente o que ela necessita, eu vou ter uma alta concentração, ó, e ela não vai conseguir fazer esse equilíbrio aqui, ó, e por isso ela murcha, pela alta quantidade de concentração. Então, ela vai perder água também, tá? E isso acontece com o nosso organismo. Quando a gente tem febre, por exemplo, né, há um distúrbio aqui, há um desequilíbrio dessa troca de íons, e por isso que a gente sente mal-estar, enfim, né, aumenta a temperatura por causa disso, por causa desse desequilíbrio que a gente tem aqui, tá? É uma das aplicações que a gente pode usar essa troca de íons aqui, ó, tá? Olhem aqui, ó, quem que são os nossos receptores, então? Ó? Vamos pensar aqui, ó, aqui eu tenho o interior da célula, né? Aqui eu tenho a membrana, que vai permitir essa troca, e aqui eu tenho o exterior da célula, tá? Então, vamos imaginar aqui que eu vou jogar aqui um fármaco qualquer, né? Vou tomar um remédio, vamos pensar assim, né? Então, o que acontece aqui, ó? Se eu jogar aqui esse fármaco aqui, ó, o que o meu receptor vai fazer, ó? Ele vai vir aqui do lado de fora, né? Ele vai permitir a passagem desse fármaco, ele vai pegar, ele vai abrir um canal, ó, tá? Vai abrir um canal na membrana, vai pegar esse fármaco aqui e vai trazer ele aqui. E depois ele pode fazer o processo inverso, né? Então, vejam, ó, o receptor, o que faz o receptor? Ele facilita, né? Ele facilita essa passagem aqui entre o que você tem do lado de fora da célula e traz para dentro, e depois pode fazer o processo inverso, tá? Então, eles são, como se ele abrisse esses poros ou canais, tá? Ele ativa esse mecanismo de abertura ou fechamento, que é como eu falei para vocês, por exemplo, o nosso sistema imunológico, né? Ele pode abrir ou fechar esses canais aí, tá? Ó. Então, eu posso pegar aqui, né? Eu posso ter um mensageiro, ou posso não ter um mensageiro. O que o mensageiro faz? Ele facilita essa abertura aqui, tá? Então, o nosso mensageiro, por exemplo, pode ser o nosso sistema imunológico, tá? Então, se eu tiver um receptor acoplado a um mensageiro, essa passagem é mais fácil, essa troca acontece com maior facilidade, tá? Ó. E aí, nós temos os nossos operadores, certo? Ó, aqui dá para ver bem, bem facilzinho, ó. Aqui é uma difusão simples, tá? Que acontece de um meio mais concentrado para um menos concentrado, ó. Então, eu passo aqui através da membrana, né? Ó, isso daqui é a nossa membrana. Então, aqui eu vou ter um transporte ativo, tá? O transporte ativo é sempre aqui, ó, né? Esse aqui é passivo, porque ele passa de um meio mais concentrado para um menos concentrado. Quando eu tenho uma zona de difusão facilitada, é porque eu tenho um mensageiro, né? Então, eu facilito ainda mais, ó. Esse pedaço aqui, embora ele aconteça, ó, nessa primeira figurinha aqui, ó, embora eu tenha um transporte passivo, porque acontece de uma região mais concentrada para uma região menos concentrada, ó, eu preciso atravessar a membrana sem ter um mensageiro, tá? Então, eu gasto ATP, eu tenho gasto de energia, embora seja pequena, mas eu tenho um gasto de energia. Se eu colocar um mensageiro aqui, ó, tá? A minha zona de difusão facilitada, ó, ela permite, é como se ela abrisse um caminho, tá? Ela também vai do meio mais concentrado para um meio menos concentrado, tá? Então, eu tenho a passagem aqui, eu consigo fazer esse transporte. Quando eu tenho um transporte ativo, ó, eu vou de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. E aí, o que acontece? Eu preciso gastar mais energia, tá? Então, eu preciso abrir esse canal. E para abrir esse canal, eu gasto muito mais energia, tá? Então, eu posso ter esses operadores dentro do transporte passivo e dentro do transporte ativo, tá? O transporte passivo, eu vou gastar uma quantidade muito pequena de energia,
tá? E o transporte ativo eu vou gastar uma quantidade bem grande de energia. E aí eu preciso, aí surge a nossa ATP, né? Que é o gasto de energia que eu tenho ali, tá? Então, eu tenho aqui a bomba de sódio e potássio, né? É um exemplo bem típico desse gasto de energia, tá? Então, eu vou ter a entrada e a saída de íons, tá? Ela é regulada pelo sódio e pelo potássio, tá? Então, a bomba de sódio e potássio é isso, ela faz esse transporte de íons, né? Com um gasto de energia, tá? Então, eu posso fazer essas concentrações aqui, ó, serem diferentes, tá? Então, eu vou ter a membrana aqui, né? E aqui eu vou ter daí os potenciais de ação, tá? E os potenciais, ó, a diferença de potencial, né? Eu posso ter aqui as concentrações, né? Daí eu vou ter o potencial de ação e o potencial de repouso, né? E aí eu vou ter esses gastos de energia, tá? Então, aqui são só voltando, são só alguns dos trabalhos, né, que são os gradientes eletrosmóticos e osmóticos, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala alguma coisa está aprendendo por osmose, osmose é o quê? Osmose é exatamente essa passagem que eu tenho aqui, né, de troca entre o interior e o exterior, só pelo transporte passivo, né, que seria como se eu deitasse em cima vamos pensar que se eu deitasse em cima do meu computador, tudo que tiver do lado de dentro do meu computador passe para dentro da minha cabeça, né? Por osmose. Então, seria isso daqui, de um alto grau de concentração para um pequeno grau de concentração, tá? Deixa eu interromper aqui, novamente, o compartilhamento, tá? E aí, a gente tem lá os exercícios para fazer agora, que eu vou ajudar vocês a fazer. Tá? Deixa eu